segunda live do DR com Dolores. Bom? Que maravilha! Você me avisa certo. Calma aí que eu vou beber água de novo. Você vai fazer um sinal, eu já sei que... Ok. Ok. Olá, talentosos! É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente iniciar mais uma live. E essa é a nossa segunda live no DR com Dolores. Nós mudamos o horário, eu espero que tenha te beneficiado. Nós vamos experimentar, começarmos as lives às 18 horas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre relacionamentos passionais. E antes, inclusive, de eu apresentar a pessoa especial que está aqui comigo e que vai desenvolver essa live muito agradável e muito divertida, apesar do tema ser um tema intenso. Eu quero responder a uma pergunta que me foi feita, inclusive ontem, por uma pessoa que me conhece no contexto mais corporativo, e foi muito interessante porque ele me disse assim, Márcia, mas eu recebi um comunicado que você está fazendo, que você reativou um canal e que você está fazendo algumas lives. E eu recebi uma live que vai acontecer amanhã, que é hoje, sobre relacionamentos passionais. Eu não sabia que você falava sobre isso. E aí foi muito interessante, né? Ele é uma pessoa do mercado financeiro, que é o mercado com o qual eu trabalho, além dos outros segmentos. E eu disse para ele, então, nosso canal, né, o canal que agora é o canal Márcia Dolores, lá você tem tudo que diz respeito aos talentos, ou seja, as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala das emoções, quando a gente fala do psicológico, tudo isso compõe uma única pessoa. Lógico que cada contexto, cada situação no ambiente profissional, em relação à carreira, na vida familiar, na vida afetiva, com os amigos, na vida espiritual, no próprio bem-estar com ela mesma, ela tem várias práticas. Mas o ser, a pessoa, ela é uma só. E os seus talentos, quanto mais ela desfruta deles, seja no contexto corporativo ou no contexto pessoal, mais ganhos ela tem. E como eu sou uma fascinada pelos talentos humanos, seria impossível falar de um tema só e desconsiderar os outros que fazem parte da natureza humana. Então, falar de amor, ou falar de relacionamentos, ou falar, por exemplo, de como desenvolver melhor a carreira, ou até mesmo ter mais bem-estar, faz parte de todo um composto da vida humana. E que, naturalmente, eu espero, talentoso, que seja uma vida cada vez mais feliz e promissora. Então, para isso, estamos aqui e, por isso, eu também me sinto à vontade, dentro do canal, de falar sobre relacionamento com a série do DR com Dolores, onde a gente pode fazer isso de uma forma divertida, de uma forma profunda, porém com leveza também, compondo de uma maneira que essa dança, esse caminho, ele fique altamente interessante. E eu espero que você trilhe esse caminho hoje, porque eu estou aqui, como eu disse, com uma pessoa muito querida, muito especial, que é uma profissional, inclusive é uma profissional com várias habilidades, né? A Heloísa, ela é uma atriz, ela é escritora, ela é diretora, ela é dramaturga do grupo Gatu, ela é também, eu posso dizer que ela é uma advogada, né, de formação. Então, ela tem várias habilidades e é uma pessoa encantadora, encantada por Nelson Rodrigues, e por isso eu a convidei para a gente falar de relacionamentos passionais ou de relações passionais. Afinal de contas, eu acho que Nelson Rodrigues deu uma contribuição bastante rica para esse tipo de relacionamento. E talvez, falando um pouco de um lado que habita a alma humana, ou talvez das fragilidades em relação ao amor
que levam muitas vezes uma pessoa a ter uma relação passional. Elô, se apresenta, por favor, que é uma delícia saber que a gente vai desenvolver um tema durante um tempo bom. Ai, que delícia. Primeiro eu quero agradecer esse convite maravilhoso de estar com você, que eu amo tanto, que eu adoro, que eu aprecio as suas facetas múltiplas, a empresarial, a pessoal, e eu acho linda essa sua relação de tratar o ser humano como um todo, um indivíduo que agrega todas essas facetas que são fascinantes. Dizer que é a minha primeira live. Ai, que bom! Eu estou me sentindo orgulhosíssima de saber que você vai estrear aqui. Eu estou estreando, e como toda estreia, muito nervosa, mas muito feliz. E é uma alegria. Eu sou diretora do Grupo Gato há 20 anos, eu sou atriz e dramaturga, e apaixonada pela obra do Nelson. Acho que o que a gente pode falar do Nelson, e o que eu posso falar é de um olhar de uma pessoa que ama a obra dele. Eu sou a diretora mulher que mais dirigiu as obras dele, eu dirigi 5 Nelsons Rodrigues. Ele escreveu 17 peças, eu pretendo dirigir as 17. E aí eu acho que tem um entendimento do Nelson para mim, que é um entendimento intelectual, esse que a gente lê as obras, lê os livros e se diverte, reflete, sofre, faz todas as coisas. E um outro de ter sido atriz e diretora dos espetáculos, que eu acho que é um outro jeito de ter contato com a obra do Nelson, que é corporal, que é emocional, que é visceral, físico, é ter na pele o Nelson, né? E acho que nada mais bonito do que falar de amor, e falar de relações passionais, e de falar com o Nelson, e ele diz assim, sem paixão não dá nem para chupar um picolé. Eu já abro citando ele todo. E eu acho que o Nelson é uma figura importantíssima. É tão lindo, e obrigada pelo convite, obrigada por revisitar a obra do Nelson, porque eu acho que ele é ainda pouco vivido, pouco visitado. É um autor que devia ser montado incessantemente, porque ele é um gênio mesmo. Sim, sim. Eu acho que o Nelson ele é contemporâneo, né? Na época que ele iniciou todo esse trabalho no teatro, ele já foi moderno e é muito interessante porque a gente olha hoje a obra dele e continua sendo contemporânea. Quer dizer, e quando você me diz, né, que você fez 5, mas que ainda tem aí mais algumas para você explorar e que a obra inteira são 17, né, peças maravilhosas, imagino eu, tem muito para a gente talvez refletir, pensar, recriar, né, Elô? Porque eu acho que a tua criação, eu percebo que tem um olhar também, uma influência de um outro jeito, muito mais contemporâneo, mas dá para perceber essa, vamos dizer, essa influência que eu acho que é natural. Agora eu quero que você me diga o que te apaixonou de fato neste olhar, né, de olhar essa obra e trazer isso com todo o profissionalismo, com todo o cuidado que eu sei que você tem para que seus atores eles interpretem, mas eles também vivenciem. E você falou dessa coisa visceral que tem a ver com as relações passionais, né? Porque elas são extremamente intensas no físico e no emocional, no psicológico. Então, o que te encantou para realmente fazer esse mergulho e escolher, né, transitar nessa obra de uma maneira tão apaixonante? Foi uma paixão a primeira leitura, assim. Eu li Nelson a primeira vez, eu estava na Escola de Arte Dramática e fazendo umas cenas, e eu li a Valsa número 6, que é um monólogo para uma menina de 15 anos, que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, como atriz. E dali para frente foi um encanto, porque eu acho que o Nelson, ele vai... Tem um livro do Pondé que eu acho que explica melhor, que eu vou fazer um pouco... Não tenho... Eu amo o Pondé, é um filósofo maravilhoso. Que é esse aqui. A filosofia da adúltera. Então, fazer a fonte. Sim, isso é muito bom. Ele vai dizer, ele faz esse livro, é uma delícia para quem gosta do Nelson, porque ele vai filosofar em cima da obra do Nelson. E aí ele vai dizer que o Nelson tem uma filosofia selvagem,
né? E eu acho que talvez tenha sido isso que eu tenha me apaixonado. O Nelson não se enquadra em lugar nenhum, ele é surpreendente nos contos, porque aí a dramaturgia me trouxe os contos, os romances, as coisas que ele escrevia. Tem um livro delicioso que ele escreve como Mirna Responde, até um ator, Nilton Bicudo, faz lindamente esse espetáculo, e ele escreve como uma mulher dando conselhos para as mulheres no jornal. Então, assim, é de uma vastidão, de uma criatividade, de um ineditismo, e ele sai do lugar comum, ele é selvagem, ele pode ser devastador, ele vai... E nesse livro mesmo, quando ela vai falar sobre o pântano, ele vai visitar esse pântano de todos nós. Então, a obra dele me assombra, me encanta, me apaixona e me apavora. Sim, eu imagino. Sim, e te diverte, porque tem um senso de humor em tudo isso, que ele também consegue, com uma inteligência e com uma suavidade, trazer coisas que são talvez dolorosas, mas de uma maneira até, eu diria, poética na apresentação. Quando você me diz isso, o que você acha, Elô, tendo essa intimidade com a obra do Nelson, que faz as relações, e neste momento que a gente está vivendo de pandemia, tem uma coisa muito interessante, porque as pessoas estão convivendo num ambiente completamente diferente, numa situação completamente diferente, mais próximas, e o número de irritação e agressão nos relacionamentos, ele se tornou mais explícito. Quando eu digo explícito, é porque particularmente eu acho que eles estavam lá, eles só se intensificaram com uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, quando a gente pensa nessa coisa mais intensa, mais selvagem, mais impulsiva, como é que você percebe os relacionamentos usando este olhar, né, que você conhece tão bem e tão familiar de transitar nessas obras, considerando que Nelson relatava um cotidiano carioca e relacionamentos talvez não tão explícitos, mas bem vividos, né? Eu acho que tem uma questão dessa passionalidade, dessa paixão, desse desejo, né? Porque eu acho que, sim, existem 1 milhão de motivos para os casais brigarem, né? 300 mil! Eu imagino, né? Assim, mas eu acho que, assim, a gente precisa detectar se isso é um amor passional ou é só um desgaste, é só uma indiferença, né? Porque eu acho que o primeiro ponto é detectar, assim, eu sou apaixonada por essa pessoa, eu desejo esse relacionamento. O Nelson, o que tem de bonito, que eu acho na obra do Nelson, é que esses personagens, eles não estão acomodados, né? Nunca! Mesmo a Falecida. A Falecida é uma peça que eu tive a oportunidade de dirigir, e atuei, fiz a Zumira, que é a própria Falecida, e ela decide que ela vai trair o marido dela na lua de mel. Sim. Porque ele disse que ele lavava as mãos, né? Assim, então até o Nelson diz do insólito desse relacionamento. Ele lavava as mãos e ela parecia que ele tinha nojo de mim. E aí eu decidi que eu ia traí-lo, né? E aí ela atrai mesmo, acontece muitas coisas. Quando você spoiler da peça, leiam, porque é muito bacana. Quem não quiser ler, pode assistir lá no nosso canal do YouTube, A Falecida, é bem legal. E aí eu penso que o que é? Se é uma paixão, se é um desejo intenso, eu acho isso bom, né? Agora, se é uma saturação, aí talvez o seu desejo, onde está o seu olhar? É a primeira pergunta, né? No teatro, que é uma coisa que é assim, para onde você está olhando é que está o seu desejo, né? Sim, sim. E aí tem assim, o quanto que a gente se tem, o Nelson falava sobre um deslumbramento, sobre um assombro da vida, né? O quanto eu ainda me encanto com aquela figura que está ali compartilhando o mesmo espaço que eu, né? E o quanto eu sou encantadora. Porque o Nelson Rodrigues, eu falo muito, quando você quiser você me corta, porque esse é um tema que me apaixona. Então... Eu sei, você pode ficar tranquila que tá ótimo, eu quero entrar em seguida nesse encantamento. Porque nesse livro do Mirna, e aí eu estou dizendo se essa relação é passional, de uma paixão, de um olhar, de desejo, né? Assim, então ele dizia assim, que a mulher não devia se arrumar para sair na rua, que o olhar do outro não interessa o olhar do marido.
Tem um ponto dele que ele conta que a moça, ele apaixona por uma moça, um rapaz apaixona por uma moça que tá num turf, e ela tá lindinha, toda maquiada, arrumadinha, e aí ele fala, vou casar com essa moça, e aí ele começa a frequentar a casa dela, e cada vez ela tá cada vez mais esculhambada. ele fala, cadê aquela moça que eu me apaixonei e tal? Sim. E aí e aí tem, sei lá, e aí essa decepção vai aumentando. E o Nelson tem isso de brilhante, porque ele vai colocando aquele homem que se apaixonou por aquela boneca que vai se desfazendo no cotidiano, assim. Sim. Então, eu acho que esse olhar do quanto a gente se mantém apaixonado e do lado bom da paixão, porque eu acho que tem um lado muito destrutivo, né? Assim, mas eu acho que tem um lado que é de quanto eu tô ainda encantada com a ideia, ou se isso já não dá mais. Né? Sim, mas isso não, desculpa, pode falar. Imagina, pode falar, Elo, que eu tenho um ponto disso que você falou que eu acho que é muito importante para essa relação que não é o que é passional, a paixão e o que é agressão, mas sim, porque muito embora o Nelson diga que as mulheres gostam de apanhar, não é? Que é um tema maravilhoso, que está aqui assim, sim. Nelson, que é esse aqui, ó, eu mostro também. O povo. eu devia pedir um cachê para fazer, mas que eu acho que todo mundo devia ler, porque é tão gostoso, né? Então não me importo de fazer propaganda do Nelson. Não, porque... e a propaganda, ela é um jeito de também divulgar uma obra que, como você disse no começo, é pouco conhecida. E a gente tem, né, personalidades no Brasil que são encantadoras. Assim, a gente tem escritores, a gente tem muita riqueza no Brasil e que a gente, às vezes, desconhece ou que está tão disponível ali que parece que não é tão relevante. Você lê uma obra e você acha que, será que tem algo mais a surpreender? Como que eu posso olhar? Porque um livro pode ser visto de várias formas, em tempos diferentes, né? Eu acho que quem é apaixonado pela leitura, e eu ainda sou uma pessoa que gosta do livro, de papel, entendeu? De riscar, de fazer. Então, eu acho que é muito bom você mostrar todos os livros. Mas eu quero fazer um ponto antes de você entrar nas mulheres, enfim, nessa leitura dele, que obviamente é uma leitura com uma profundidade outra, né, do que a mulher gosta, do que o homem gosta. Mas você trouxe algo que eu acho que é bem interessante, Elô. Eu vejo que as pessoas confundem apaixonar-se, cuidar, que aí você traz um conceito lindo, que eu tenho um olhar para o Nelson, não como você, que é uma pessoa que estudou e se aprofundou, mas eu acho que o Nelson é um crente no amor. Então, por mais que ele escreva falando das coisas, talvez, que estavam implícitas, ele explicita, como o Gregório de Matos também fazia na sua época, né, o Boca do Inferno, que ele explicitava o que estava acontecendo na Bahia, e aquilo gerava um grande desconforto, mas almas, tanto o Gregório de Matos, que é um cara que eu admiro muito, quanto o Nelson, ambos, é quase que um apelo para que a gente entregue o melhor para as relações. É quase que um desnudar tudo aquilo que está acontecendo por baixo do tapete, para dizer assim, nós podemos ter acesso ao amor, né? O amor, ele pode ser mais simples, ele pode ser mais verdadeiro, você pode se encantar, mas para se encantar tem um caminho, né? Tem um caminho para manter o amado encantado e manter-se também uma amada encantada. E quando a gente deixa isso passar, talvez as relações entrem num lugar que é muito mais de agressão do que passional no sentido da paixão, passional no sentido do encanto. O que você acha que acontece para que a gente trate essa linha tênue? Quando você trabalha todas essas obras e todas as emoções, porque eu sei que você tem um viés de trabalhar os seus personagens quando você escreve e quando interpreta, pelo viés emocional, psicológico, a sensibilidade. O que você acha que acontece para essa linha
ser ultrapassado, a gente saiu dessa coisa linda, acho que realmente não dá para desfrutar nem de um picolé sem a paixão, que dirá a vida e as relações que escolhemos, né? Olha, essa é uma pergunta muito linda, assim, né? O que desconecta a gente da beleza de estar apaixonado, né? Da onde a gente perde a mão. A mão, a cabeça. O Nelson, ele vai dizer, eu acho que ele vai entender que também faz parte para os pântanos às vezes, né? Assim, que o ser humano vai ter essa complexidade. Eu acho que quanto tempo a gente fica nesse lugar, porque é importante passar, né, visitar, porque é impossível ficar feliz o tempo todo, ter felicidade, lógico, um relacionamento estável, mas é de que forma a gente faz isso. Eu acho que tem uma coisa do Nelson, que os casais tinham acordos que é de comum acordo, então, por exemplo, as traições, né, assim, eu acho que quando a gente para de ter esse comum acordo, descamba. Ou eu acho que pior ainda é quando a gente desencanta. Né? Assim, porque eu não acho que uma relação violenta é uma relação apaixonada, a não ser que isso seja um jogo de poder. E que os dois concordem. E aí, ótimo. Né? Assim, agora, se você já está batendo de violência, isso já não tem mais nada a ver nem com paixão. Né? O paixão é esse olhar encantado, é o espanto. Né? Se você não tem mais esse olhar com encanto, você pode se namorar-se por si e pelo outro novamente. Né? Mas se você perdeu tudo, a violência é desamor. Né? A violência não tem nada a ver com a paixão. Né? É uma tolice dizer que quem ama mata. Né? Não mata. Quem ama cuida. Quem ama trata bem, né? Assim, não vai. O Nelson se dizia um romântico, ele dizia que cria no amor verdadeiro e que se o amor acabava, não era amor. Ele acreditava no amor eterno, o que é lindo. É lindo. Eu acho que eu acho apaixonante, né, essa característica dele, toda a escrita dele, porque ele realmente era uma pessoa romântica, e o romantismo é importante para você criar toda a obra que ele criou, porque o romantismo passa por uma crença de que você pode divulgar aquilo, e aquilo pode gerar uma coisa, como eu disse, benéfica, de conexão, porque o amor é conexão, né? Então, lógico que um casal não vai ficar feliz 24 horas. Esta felicidade fabricada que a gente acredita, e não a felicidade de conexão, porque a felicidade de conexão seria bom que tivéssemos 24 horas, 40 horas, todas as horas e segundos do dia, né? Mas enfim, o passional. Agora, Elô, quando você olha esta obra que relata, né, essas relações passionais, lógico que o que atrai é o encanto e o estar apaixonado. O que a gente vê nas relações hoje, temos o encanto, né, esperamos que ele dure tempo bem vasto. Vamos partir aí, o olhar do Nelson, eu gosto que seja eterno o encantamento. Essa é uma boa proposta. Agora, muito bem interessante. Mas se esse encantamento ele se torna também um temor de perder, aí a gente pode ter as relações de jogos de poder, e aí de posse e de manipulação. Inclusive, algumas obras, o Nelson fala disso, dos jogos e da manipulação. Como que você olha para isso nas relações? Como é que a gente poderia dizer para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live, como é que a gente mantém? Já sabemos que é importante a gente ficarmos apaixonados. Então, eu adorei se arrumar para o amado, né? Obviamente, se você se arrumar, porque você está bem com você, pode ser muito fácil se arrumar e encantar o amado. Mas o que será que faz com que as pessoas... Porque eu também vejo na obra do Nelson, aí você vai me dizer se isso faz sentido, que há um medo de entregar-se, há um medo de confiar, e aí tem as inseguranças que aparecem, como a traição, como você acabou de falar lindamente da falecida,
aquele marido que tinha toque, que não podia, que toda hora lavava a mão. Então, ela entendia aquele comportamento como uma rejeição. E aí, obviamente, a traição era uma forma dela resgatar a própria autovalorização. Lógico que a gente poderia abrir um caminho para falar, bom, o quanto uma traição vai trazer uma autovalorização. Poderíamos ter um grande ponto de interrogação aqui. Por quê? Porque a referência ainda está no outro. Se eu preciso me sentir uma mulher atraente por meio do olhar, né, através do olhar, por meio do olhar do outro, pode significar que eu não me sinta tão atraente. Então, há uma relação que pode, sim, dar muito mais medo, muito mais insegurança, do que o encantamento, que seria um bom alimento para a relação. E eu, quando leio Nelson, eu vejo isso, né, esse jogo da insegurança, que é, na minha visão, o principal medo que impede as pessoas de viverem um amor é o medo de não conseguir receber o amor daquela pessoa que é a escolhida. E na Falecida, eu acho que você citou lindamente, ela tá lá e aí ela vê aquele comportamento, não tem um diálogo, uma conversa clara para entender o que está acontecendo, mas ela entende que ela está sendo rejeitada pelo homem que ela escolheu, pelo homem que seria o homem ideal para ela viver aquilo que todos nós temos, talvez, a liberdade presente de vivermos no amor. Então, como é que você vê isso? Porque eu penso que Nelson retratou muito essa insegurança, este medo que é atual, porque como seres humanos, evoluímos pouquinho ainda nesse aspecto, né? Evitamos o amor por medo da entrega. O Nelson, eu acho assim, eu acredito, na traição, ele não vai ser tão psicanalítico assim. Não. Ele vai dizer que a gente pode trair. Ele conta a história num conto de uma moça que tem um marido ótimo. Ele é ótimo. Porque é um marido ótimo. Uma situação bacana, ele é bonito, ele é tudo de bom. E ela fica com horror de uma brotoeja que ele tem na pálpebra. E aí ele fala sobre o que é insólito, né? Assim, ele não vai dizer que essa mulher está insegura e traiu, é pela insolitude, sei lá, pela coisa da pálpebra, para a brotoeja da pálpebra. Então, Nelson ele vai para uns lugares assim inexplicáveis sobre a traição. Né? E algumas vezes ela vai trair por rejeição, por vingança, por prazer carnal, porque ela vai poder, segundo Nelson, o prazer dói, né? Assim, tem um tédio da carne. E ele fala que a gente só consegue sair do tédio da carne através do amor, né? Assim, lógico. Lógico. E ele fala, inclusive, de como cansa o tédio da carne que tem lá no bolo da praia, que vende picolé, que se cansa de ver todas aquelas mulheres seminuas, de biquíni na praia, né? E ele fala um pouco do jogo, daí sim do jogo de sedução, do esconder e não revelar, né? De como as mulheres, de como a gente ocupa uma posição feminina nesse mundo também, quer dizer, o mundo do Nelson era um mundo bem diferente do nosso agora, né? Eu penso que esses jogos de sedução do Nelson são o sabor de toda a obra dele, né? Assim, e muitas vezes a pessoa cai em desgraça por uma boa intenção, por exemplo, como na Serpente. Cai em desgraça. Porque as coisas são trágicas. E às vezes tem muitos desejos, sei lá, desejos insondáveis do pântano. Você deve saber todos, mas... Eu vou mantê-los todos ocultos. Ocultos. Por favor. E aí tem a história de duas mulheres. Eu vou brincar com você, Lu, só nesse momento, todos os desejos que ele coloca, né? Porque você traz aí no pântano, que é uma metáfora linda. E quando eu falo do olhar, né, para o ser humano, nada mais é do que a insegurança de se colocar ou de realmente assumir o que se deseja. Porque quando você me descreve, né, a mulher com o marido perfeito, e ela acha um impeditivo ou uma justificativa para ela viver a traição ou para ela viver outras experiências, é porque possivelmente não existe uma relação profunda de amor. Mas
existe uma relação muito cômoda de um marido belo, uma situação financeira adequada, uma comodidade que estava entediante, né? Como se vira um tédio aquilo, então eu vou achar algo para me distrair. E eu também brinco muito que a traição não é com o outro, né? A traição é com você mesmo, porque se você se prontifica a ficar numa... Vamos pensar num casamento. Se você se prontifica a viver um casamento, e nós aqui, né, tanto Elô como eu já vivemos o casamento, né? Então a gente pode falar do casamento e do não casamento, que eu acho que também é uma experiência importante na vida. Lógico que nós nos casamos para todo eterno, para todo sempre. Essa é a proposta do casamento. Mas o amor pode acabar, como o Nelson colocou. E o mais digno, quando o amor acaba, é que a gente possa fazer o fechamento daquela situação. Mas a traição não é com o outro. Se eu estou casada e vou viver outras experiências, eu estou traindo o compromisso que eu fiz comigo mesma. E talvez isso desse um pouco mais de, talvez, responsabilidade com liberdade para as pessoas não se sentirem, porque eu acho que o Nelson fala muito da culpa da traição. E é muito interessante essa coisa da culpa, né? Da culpa que também dá um certo prazer você ter a culpa, que aí você tem que lidar com a pessoa. Então, toda uma situação interessante de adrenalina. Mas essa culpa é construída pela própria pessoa, né? O Nelson tem uma frase maravilhosa, tem uma peça que é "Perdoa-me por me traíres". Sim, eu acho bárbara. Bárbara. Ele assume que ele está culpado naquela traição, né? Assim, Sim. Perdoa-me por me traíres. Sim, assim, sim. E isso é compulsivo muitas vezes, como você falou, que a pessoa, ela enjoa. Porque a carne, e aí fica aquele vazio buscando o quê? O tal do amor. Agora eu vou citar a Isabel Allende, que não tem nada a ver com o Nelson, mas tem um livro maravilhoso que chama Afrodita, que é um livro que ela vai pesquisar o que é afrodisíaco no amor. O que é, o que causa, o que é. Aí ela vai falar sobre as palavras, os sussurros, os cheiros, e enfim, depois as comidas. Então ela vai analisar, eu não cozinho, mas adorei ler o livro, inclusive as receitas. Sim, porque essa é uma atividade afrodisíaca. Você cozinhar, você lidar com as texturas, com os paladar, com o olfato, isso é divino, é divinamente afrodisíaco. E ela vai dizer que o ingrediente mais afrodisíaco é o amor. É o amor. Assim, e eu acho que o Nelson também vai dizer isso, né? Que vai incitar o desejo. Porque o desejo pelo desejo só, ele é a tristeza da carne. Né? Ele vai se extinguir, ele vai ter um caráter mórbido, né? Ao passo que o amor vai trazer esse desejo de um outro lugar, né? Assim, eu acho que a gente passa por um tempo em que a gente não está muito treinado para estar vivo. Como assim? Estamos aqui. Tem um treinamento de ficar um pouco adormecido. Porque quando a gente se propõe a amar vai ter dor junto. Isso. Né? Amar vai ser uma aventura perigosa. Quem pensa que vai ficar... Eu escrevi um livro sobre o amor, porque depois de tanto Nelson, você vê como a experiência do Nelson é intensa. Meus atores falaram assim, Elô, escreve uma peça pra gente, onde todo mundo se apaixona e é feliz no final. Adorei. Porque no Nelson, você não tem finais felizes, né? Assim, você tem um final feliz no anti-Nelson. E ele já mesmo diz, anti-Nelson, não é ele, né? Assim, e aí, nessa experiência de escrever para o amor, que eu achei que ia ser uma coisa fácil e gostosa, foi intensa e difícil, porque é um caminho também de exposição, né? É um caminho de... Total! E essa entrega que é maluca, então precisa ter um despojamento, um desejo, né? Um encanto, uma coragem, e eu acho que tem uma coisa na sociedade do saudável, do estável, do econômico, do ergométrico, do orgânico tudo bem, eu até gosto. Sim. Mas uma coisa que
que você vai destrambelhar a sua vida, e vai ser lindo, e vai ser atroz, e você vai estar vivo, porque o pior de tudo, eu acho que é a indiferença, né? Assim, Sim, é você estar num lugar de indiferença e de agressão. A agressão eu acho pior que tudo, a violência é atroz e não tem explicação, mas a indiferença também, ela é muito perturbadora, e às vezes a gente se acomoda nesse lugar, né? E sim. eu acho que a pandemia tem uma coisa ótima, porque as pessoas ficaram com a morte, não no sentido é péssimo, horrível ver com as pessoas morrendo, é horrível a experiência, mas eu acho que ela trouxe uma coisa, uma ferramenta que pode servir, que é uma urgência de vida. Como era bom abraçar as pessoas, como era bom poder conversar, como era bom, né, assim, ter um contato direto com as pessoas. E acho que tem uma coisa assim, como era bom ter a vida com mais urgência, né, com mais entrega, com menos medo, talvez, porque a gente vive... Quem nunca, né? Eu já passei por crises de medo, com um vazio absoluto. Mas sim, é bacana porque também esse medo e essa infelicidade vão trazer a noção da felicidade. Eu acho que cabe um olhar de quanto é que a gente resolve se encantar de novo, se assombrar, se apaixonar e entregar. E se a pessoa não quiser, paciência. Lá no grupo a gente fala assim, eu tenho um presente para te dar. Se você não quiser o presente, para quem fica? Para mim, sim, né? Eu te dou um presente, eu te dou amor. Se você não quer amor, o amor volta para mim. E aí troca. Se alguém, o seu presente vai ser bem recebido. Sim, eu penso, Elô, quando as pessoas se acomodam, né, que elas ficam sem vida, e o amor é vida. Né? O amor, ele é intensidade, mas é uma intensidade que, como você disse, requer coragem. E a palavra coragem do coração. Né? E o amor é do coração. Ele não passa por aqui. Ele passa por aqui para chegar aqui e para se espalhar no corpo. Então, quando a gente fala de amor, e eu acho que as pessoas temem muito o amor. Quando eu olho, como eu te falava, de Nelson, sempre ali tem um medo da entrega maior que faz com que outros caminhos complexos, né, totalmente um emaranhado de emoções e de pessoas, para evitar essa entrega. Porque, como você disse, o amor é um presente. Primeiro um presente para a gente, depois um presente que você pode compartilhar quando o seu olhar encontrar o olhar de alguém que está disponível para viver isso. Porque é uma conexão. Amor inexiste sem conexão. E aí, lógico, é previsível, dá para controlar, dá para... De jeito nenhum. Porque é uma coisa que passa pelo coração, é uma coisa que você vai entregar para o outro o seu melhor. Agora, para viver o amor, será que não é importante uma boa dose de auto-amor? Porque senão fica tudo muito vulnerável, né? Que eu acho, não diria nem vulnerável, talvez muito inseguro, porque você depende do outro aceitar o seu presente. Mas isso é um presente primeiro para você, né? Tipo, estou sendo presenteada quando amo, é um presente. Agora, obviamente, o presente está melhor ainda se este amor é correspondido, se a outra parte também sente esse amor. Como é que você vê as pessoas conectadas a elas mesmas e quando você olha a obra de Nelson ou a próprio olhar dele romântico de acreditar no amor e de acreditar nessa possibilidade, né? Porque para fazer toda a obra que ele fez e continuar romântico, né? E demonstrar isso nas entrelinhas da obra, porque isso para mim é muito, muito claro, é acreditar que podemos amar com essa entrega, com essa propriedade, né? Com esse encantamento, com essa paixão, com esse colorido, porque a carne só pode ficar realmente bastante, pode trazer um vazio. Pode. Olha, o Nelson, eu acho que ele tem alguns lugares que a gente pode visitar ele que pode ser interessante. Primeiro que ele era um apaixonado por muitas coisas. Muitas. Ele era cheio de paixões, o que é ótimo. Então, e essa já eu acho que um caminho pra gente, assim. Acho que você amar só uma pessoa loucamente, fazer dessa pessoa o seu objeto, ou não vou dizer objeto, mas
todo o seu olhar é só para ela, isso eu não sei se vai ser saudável, nem para você. Nem um pouco. Isso é obsessão. Sou obcecado. Aí sim você pode ter vários desvios dessa relação, entendeu? Aí você pode falar, matei por amor porque eu estou obcecado e aquela pessoa tem que ficar presente, disponível 100% do tempo. Que é absolutamente impossível. Então, acho que um treinamento que a gente pode fazer com a gente mesmo é treinar a paixão. E a paixão pode ser por outras coisas, que não é só da carne, e que são tão intensas e tão fortes e tão coloridas. Eu sou apaixonada pelo teatro há mais de 20 anos, e não passa, ainda piora. Sim, uma paixão que eu nutro. Eu sou apaixonada pelos meus atores, e eu vejo os via, pelo menos, agora só em videochamada, mas todos os dias eu os vejo há 20 anos, a Laura, 15, a Miriam, eu continuo apaixonada, porque é um olhar que a gente vai nutrindo, assim, o Nelson tinha muita paixão pelo futebol, pelo teatro, pelo Rio de Janeiro, pelo povo brasileiro, ele tinha muitas paixões, então acho que esse exercício de namorar-se é importante porque você tem uma medida, você tem um amor, uma grande paixão, né? Mas você tem outras paixões também que nutrem, que fazem a sua vida ficar mais saborosa, a paixão pela culinária, a paixão pela dança, a paixão pela música, né? E que traz, inclusive, um sabor diferente para esse relacionamento. O que eu sinto é que, às vezes, quando a mulher se apaixona, não sei como os homens se apaixonam, eu só suponho, né? Mas quando eu vejo, sei lá, da minha própria experiência por algum período, das minhas amigas, das mulheres que eu acompanho, que vira uma obsessão única. E isso é muito desgastante para quem recebe, para quem talvez por um momento possa ser bastante intenso, mas isso não vai se manter de forma saudável. Eu acho que o Nelson nos convida para apaixonar e se encantar e se aventurar. E tem uma outra coisa que eu acho que o Nelson faz. E uma coisa importante, se você me permite, quando as mulheres, né, ou os homens se apaixonam e a pessoa vira o único foco, existe aí algo um pouquinho diferente do que a gente falava deste amor da entrega. Existe, sim, uma necessidade de que aquela pessoa atenda alguns espaços que estão vazios. Então, quando você está encantado, quando você está enamorado por você mesmo, você consegue se apaixonar pelo seu trabalho, você consegue se apaixonar por aquilo que te dá prazer, se é cozinhar, se é dançar, se é cuidar do jardim, se é cuidar de algo que te dê prazer, se é andar de bicicleta, se é correr, se é nadar, se é receber os amigos, se é, enfim, meditar. Você tem uma vida que é apaixonante. E esta vida apaixonante, ela acaba te permitindo viver uma relação de amor, né, onde há entrega, mas não há uma obsessão ou um sufocamento. Porque muitas pessoas, elas acabam buscando no outro um preenchimento para o próprio vazio da vida. E lógico, quando você se apaixona é uma coisa deliciosa, é inebriante, né, envolvente. Agora, isso que acontece é muitas vezes o começo de uma relação de codependência, que tem muito a ver com as relações passionais que hoje as pessoas, né, acabam dizendo, mas eu amo tanto que eu não consigo ficar longe. Eu amo tanto que se o outro não me dá um retorno no tempo que eu quero, ou da forma que eu quero, parece que eu não estou sendo reconhecido. Como a falecida, eu tenho que dar conta dessa situação, não necessariamente com a traição, mas de outras formas, ou cobrando da pessoa uma atenção. Então, eu penso que o que você disse de apaixonar-se por várias coisas é algo essencial, né? De ter prazeres ou de paixões, para aí sim poder viver o amor de uma maneira livre, porque o amor é livre, né? Ele não é com condicionais. Sim, eu acho que Nelson tem essa questão de que o amor, ele é
espontâneo, você não ele é inerente, não é? Assim, você não escolhe por quem você se apaixona. Nunca, o seu coração. Seu coração é que te inclina para essa aventura, assim. E é sempre, eu penso que o vazio vem de uma vaidade, talvez, né? Assim, esse vazio que ocupa que você quer essa atenção o tempo inteiro. E aí tem tudo a ver com os personagens do Nelson. Total! Eles querem atenção full time. Você vai ler o Nelson. Não nas crônicas, porque eu acho que nas crônicas ele é muito menos assim. Como que eu posso dizer? Ele vai menos para esse pântano, assim. Ele tem um diálogo mais. Sim, fluido. é mais. Mirna Responde é maravilhoso. Não, é maravilhoso ele assumir o papel de uma mulher. Não, aquilo é fascinante, né? Na época não tinha jornalista, então vamos lá, eu vou responder com um pseudônimo, que é um charme para a época, isso era muito comum. E ele é bárbaro porque escreve uma vez uma mulher e diz assim: eu tenho um namorado ótimo, tal, não sei o quê, mas eu também gosto do fulano, e embora eu não sei se eu caso, se eu não caso, e ele diz assim: minha querida amiga, você não gosta de nenhum dos dois. De nenhum dos dois, hein? Você não. E aí ele diz uma coisa linda, ele diz assim: a mulher inteligente só se casa apaixonada. Ele disse que você nunca deveria casar se não estivesse apaixonada, né? Assim, eu acho que tem uma relação de como a gente transforma uma coisa que pode estar doendo demais, porque eu acredito que uma relação apaixonada te traga todo um vavavum, uma angústia natural, mas pondo na balança vai ser melhor do que pior. Né? Por que você acha que você estar apaixonada traz uma angústia? Me conta, estou curiosa para isso. E até vou olhar que tem 1000 perguntas aqui, tá? Enquanto você me responde que eu estou curiosa. Porque eu acho que a paixão nos precipita, nos coloca num lugar de exposição, tira a gente do morno, né? Então você vai ter que ter coragem para enfrentar e penso que para ser o melhor de você, né? Eu acho que o mágico é continuar sendo o melhor de você e mantendo isso a apaixonada. Mas eu acho que tem essa angústia de será que eu dou conta, né? Assim, como eu penso que é numa angústia de uma estreia, né? Ou sei lá, quando eu escrevo um espetáculo e vou estrear, me abre a cortina e eu só sei que eu não sei de absolutamente nada. Sim. É a hora que você fala, entrego para Jesus. Isso. E aí eu acho linda essa metáfora que você faz do estar apaixonado, abrir a cortina e se pensarmos, porque eu já vi várias estreias suas, várias. E eu tenho certeza que quando você abre a cortina, né, e eu te vejo lá, com todos os seus atores que são os queridos, né, e que eu tenho um carinho mega especial, eu sei que há uma autenticidade, que é o que faz o brilho do espetáculo e o brilho, né, da obra e da interpretação. Que é abrir a cortina e falar, eu serei o meu melhor, eu entregarei o meu melhor. Porque agora é só ser, não dá para pensar. Agora, o atuar não dá para você parar e falar, meu Deus, deixa eu ver. Não, eu tô entregue, então eu vou entregar o meu melhor. E eu penso, Lô, que o amor é mais ou menos isso. Deixa eu abrir a cortina e entregar desnudamente quem eu sou. Não dá para... Então, o meu melhor está aqui. Não tem nada fake. Eu vou ser quem eu sou. Eu vou entregar o meu melhor para esta pessoa que também me encanta e eu desejo o melhor dela. Mas você sabe que a gente tem... Tem a presença plena ainda. Naquele momento, você não pode estar... não, você vai ser nocauteado pelo público. Você tem uma presença plena. Né? Total. De corpo e alma. Eu acho que esse é um exercício bonito que o teatro trouxe para a minha vida e que talvez na quarentena seja bom a gente treinar, que é ouvir o outro com atenção, com presença plena, né? Você ter esse olhar, né? E dar esse olhar, porque não tem coisa mais desagradável do que conversar com alguém e a pessoa ficar no celular o tempo todo, ou não te dá a mínima atenção, né? Assim, o estado de estar pleno com alguém, estar com o seu olhar e o seu desejo de ouvir, de estar presente, de conversar.
Então, eu acho que o teatro e o Nelson trazem essa não dá para desperto, tem que estar desperto. Sim, a inteireza é parte dessa entrega, desse amor. Nós temos duas perguntas aqui muito interessantes. A primeira pergunta, que é do Nicolas Novaes. Nicolas, super obrigada por perguntar para a gente como é que a gente mantém o amor. Ele está dizendo o seguinte, sobre o ponto de vista do Nelson, quando este diz o amor não acaba, podemos dizer que, embora este amor não acabe, ele possa tomar outras formas de expressão, como o amor romântico para o fraternal. E uma outra pergunta que a gente tem, que é da Cláudia Viana. Obrigada, Cláudia. Ela está perguntando para a gente o que nós achamos da frase dinheiro compra até amor verdadeiro. Acho que a maioria o interpreta equivocadamente. Também acho, tá, Cláudia? Mas, enfim, vamos falar sobre essas duas colocações. Primeira coisa, né, o amor, é muito comum as pessoas falarem do amor e depois se transformar num amor fraternal. Eu acho que você até fez uma citação aqui, que eu vou pegá-la, depois você vai contar como é que talvez o Nelson ou os conselhos, né, da Mirna poderiam nos ajudar aqui, nos auxiliar. Querido e querida. Então, você disse que Nelson dizia que era importante se embelezar ou se preparar ou entregar o melhor para o outro. Aqui vou já aproveitar e deixar um pouco mais próximo da nossa linguagem. O amor, eu penso que quando ele vira fraternal, isso não quer dizer que ele não possa ter o companheirismo, ele não possa ter a cumplicidade, que é uma coisa linda, né? A cumplicidade do olhar, da prática, a gentileza, a doçura e também, muitas vezes, o apoio. Agora, é importante que a gente mantenha um amor no lugar de amor romântico entre um casal. Por quê? Porque se ele virar uma relação só fraternal, certamente a gente vai perder alguns encantos do amor. A gente vai perder alguns encantos que podem levar a outras buscas ou aquela relação findar. Porque às vezes um amor finda, né? Como Nelson falou das mulheres inteligentes, eu vou dizer que eu concordo 1000%. E é muito interessante, né? Até vou fazer uma brincadeira. Aliás, vou contar aqui uma passagem. Quando eu me casei, eu era bastante jovem. E eu disse para o meu ex-marido o seguinte: a gente vai casar, mas vamos ter um compromisso. Eu não sei se o amor vai durar para sempre. Se ele acabar, eu quero que a gente tenha a liberdade de dizer um para o outro. Porque ficar numa relação sem amor é uma coisa que eu não conseguiria realmente dar conta. Mas seria muito cruel comigo mesmo. E, enfim, depois de 23 anos, isso aconteceu por uma série de fatores que eu acho que são naturais, né? Em alguns momentos, e com algumas pessoas, isso acontecer. E até, Nicolas, eu acho que o que aconteceu foi que a minha relação virou fraternal. Né? Então, uma relação fraternal, ela tem seus benefícios, sim. Né? E ela é, às vezes, interessante na vida da gente, para amadurecer, por uma série de coisas. Mas uma relação romântica é uma relação que faz o propósito de duas pessoas se unirem e viverem aquele amor. Enfim, Elô, o que você acha que o Nelson, com o seu olhar, obviamente, nos diria? O que você diria para o Nicolas do amor romântico para o amor fraternal? E depois a gente tem a pergunta da Cláudia, que é bastante saborosa. Olha, o Nelson, eu acredito, pelo que eu li da obra dele, o que ele vai dizer sobre amor fraternal, que não é mais amor, que é outra coisa. Ele não vai dizer que esse amor vai suprimir o outro, né? Ele vai dizer que acabou, que o desejo pela carne vai ter que ser mantido para a relação poder, senão esse desejo vai ser vertido para outra pessoa. Quando você provavelmente que ele dizia que se virou dois irmãos, alguém aí vai, ou as duas pessoas vão procurar saciar esse desejo em outro lugar, porque ele diz que sexo sem amor é muito triste,
né? Assim, Sim, então eu acho sim. que ele ia buscar o sexo e o amor, ele não ia querer só, ele diz que sexo só brutaliza, nos faz ser animais, né? Assim, Sim, no sentido de, sim. né? E então eu acho que mas ele vai acreditar numa relação com amor e sexo, né? Como sendo aquela que vai, enfim, encantar mais. Eu acho que é isso. Mas Sim, é sempre também o meu olhar, né? Eu não sei. sim, Talvez eu sim. diga, tá ótimo, é fraternal, tá bom, é E amor. sim, sim, Né? sim. E também Mas, acho que isso é importante. De repente, Nicolas, a relação pode ser adequada para ambos os lados, né? E se é adequada, ok. O legal, o interessante, o importante é a gente ter consciência do que estamos vivendo. Então, se estamos vivendo uma relação que ela tem uma composição fraterna, isso atende a ambos. Agora, quando a gente fala de amor, a gente pode sim compor aí ou pensar que tem outros componentes, né? Por isso, um amor romântico, amor que pressupõe a cumplicidade, a aliança, o desejo, a conexão, né? O lúdico, que também é uma coisa maravilhosa. Então, tem várias coisas. Bom, a Cláudia está aqui nos perguntando, que é uma pergunta, como eu disse, saborosa, cheia de significados, né? Que o dinheiro pode comprar, e ela está dizendo que há uma distorção, né? O dinheiro compra até amor verdadeiro. Olha, Elô, eu acho que o dinheiro ele tem uma limitação. Ele vai até um determinado lugar. O dinheiro, você sabe que eu sempre digo, o amor é abundante. E talvez o valor da abundância seja mais interessante do que o valor monetário que a gente está acostumado a ver no dinheiro, né? A facilidade. O dinheiro na pirâmide de Maslow, ele atende o básico. E o dinheiro básico que todos nós merecemos. E aí depois, de acordo com a pirâmide, a gente pode ter mais recursos e sofisticar as nossas necessidades. O dinheiro é muito benéfico, muito maravilhoso, e ele possibilita facilidades na nossa vida. Agora, o amor verdadeiro, né, que é uma coisa também... O amor verdadeiro é abundante. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu digo muito para os meus clientes, principalmente quando a gente está falando de sociedade, os casamentos entram, né, natural, as relações. Amor é uma coisa, dinheiro é outra. Né? Então, se a gente conseguir cada vez mais entender isso, então que a gente não possa transitar com essas variáveis quando estamos numa relação, né, um casamento, enfim. Mas amor é uma coisa e dinheiro é outra coisa. E quando há um amor abundante, o dinheiro não é uma coisa a ser olhada como se olha, como uma medida de poder para se ter o amor. Porque eu acho muito vazio quando alguém acredita que o dinheiro vai poder trazer amor. Não que não traga a sedução e o jogo, lógico que traz, mas isso em algum momento também fica vazio. Né? Então, não sei como o Nelson olharia isso. olha, Mas... e o Nelson vai dizer que o dinheiro compra até amor verdadeiro. E toda essa teoria vai por água abaixo. Diz isso mesmo, com todas essas letras. E eu posso tentar justificar, mas é o olhar dele, porque ele diz... Eu acredito que ele diga isso porque é muito difícil passar por situações financeiras, né? O casal começa a brigar demais, falta de... Mas você sabe, Elô, que tem... Pobreza. Sim, mas tem uma coisa do Nelson. E aí Tem ele diz... E tem uma coisa que ele pensa assim, você vai amar em Paris tomando champanhe ou sei lá onde, né? Assim, aí ele fala, pô, amor com dinheiro compra até amor verdadeiro, e ele vai afirmar isso categoricamente, sem passar panos quentes. É isso mesmo que ele quer dizer. Eu sinto muito, Cláudia, mas às vezes o Nelson vai dizer coisas que é lindo, que a gente pode discordar. Eu penso que tem uma coisa do Nelson que eu gostaria de falar. Mas deixa eu até te falar eu quero falar uma coisa dentro disso que você falou, que eu acho que é muito interessante. Tem uma passagem da vida do Nelson que ele ficou trabalhando sem receber, no pior momento da vida dele. A família tinha perdido tudo, né? Perdido o jornal por uma fatalidade. Nossa, uma fatalidade daquelas malucas. E aí ele trabalha, acho que mais de um ano,
numa situação que a família está totalmente sem recursos e ele trabalha sem receber. E essa passagem me mostra que, apesar da frase, e aí eu vou deixar aqui um contraponto, você só trabalha sem receber por amor. Sim. Mas eu acho que tinha essa coisa, porque Sim. Tem uma coisa bonita que eu acho que o Nelson traz, que é o não julgamento. O personagem pode ser o mais canalha que for, a frase pode ser a mais escandalosa que for. O que eu acho bonito que você está criando nesse espaço é um diálogo fraternal mesmo, é uma Sim. conversa, a gente não precisa concordar, e que bonito que você tem uma opinião, a Cláudia tem outro, o Nicolas outro, e isso é lindo, porque eu acho que nesse momento a gente pode conversar, trocar ideia e investigar e não chegar a conclusão nenhuma, Sim. e se perturbar com as ideias, né? E acho que esse espaço é o mais gostoso, é o mais bacana, porque eu acho que a gente está precisando da conversa, e não dos extremos, né? Não Sim, de agarrar as verdades todas, né? Mas de ter esse tempero de descoberta, de um diálogo que pode escutar e discordar e tá tudo bem. Total, até porque existem vários caminhos, né? Vários caminhos, várias formas, várias escolhas, várias decisões. E é muito interessante quando a gente tem, de novo, como falávamos pro Nicolas, a clareza do que está me movendo na decisão. Quando isso fica claro, você tem uma liberdade, que eu acho que tem uma outra colocação, a Cláudia trouxe essa, Cláudia, tem uma colocação do Nelson, que eu gosto bastante, que a liberdade é mais importante do que o pão. E realmente a liberdade de pensar e de escolher, não tem certo ou errado, não tem uma visão binária, uma coisa polarizada, né? Então, ou é isso, toda pessoa vai fazer isso, ou tem que ser de um outro jeito, ou tem que ser o extremo disso. Não, e quando eu lembro dessa frase dele, né, a liberdade é mais importante do que o pão, é a liberdade para a gente escolher e assumir o que se escolhe, né, que aí você tem uma situação que é muito, muito poderosa internamente, né, muito respeitosa internamente. Então, eu também acho que é muito importante a gente ter vários olhares, várias escutas e várias possibilidades, porque isso faz parte da complexidade humana. Que é lindo, e que o Nelson era apaixonado, né? com todas as falências. Eu acho que o Nelson viu o ser humano nas suas facetas mais obscuras e mais fascinantes, e mesmo assim jamais julgou e continuou escrevendo sobre esse serzinho que transita nesse planeta assim de forma tão complexa. E eu acho que essa é a vastidão, né? É esse o convite para a gente também, né? De entrar na vastidão do nosso ser, tão múltiplo, né? Tão vasto. Não, tão cheio de mistérios, né, Elo? Porque eu penso que quando a gente reflete sobre isso, reflete num momento como esse de pandemia, que estamos todos aí em casa, isoladíssimos, né, com ausência, como disse você, do abraço, do contato, da conversa, do repensar sobre as nossas escolhas e o repensar sobre a possibilidade de amor, que é uma possibilidade tão importante para o ser humano, tão de conexão, independente do outro, né? Mas o quanto isso... Porque uma coisa que a gente não falou é que o ser apaixonado, ele olha tudo com encantamento também, né? A gente tem uma grande vantagem neste estado que é de olhar a vida com outro olhar. E num momento como esse, é importante a gente buscar pontos que mantenham a nossa paixão, né? A nossa paixão na vida, a nossa paixão, seja por alguma coisa, seja por uma relação, para que a gente possa passar por esse momento, que é um momento desafiador para todos nós. Com certeza. É um caminho, eu acho que é um caminho mais doce a paixão, mais intenso. E mais, pelo menos mais divertido, porque eu acho que a inércia e o isolamento, todas essas coisas que a gente está passando, só com bom humor também. O Nelson também tem esse bom humor, né? E tem o trágico, a gente está vivendo com o trágico todos os dias, que é impossível não se abalar,
né? E como é que a gente lida com esse caldo e tenta aí manter um olhar encantado para as pequenas coisas que o Nelson também apreciava, como chupar um de paixão, não vale a pena, né? Como é que esse encanto meu com aquela pessoa que está todo dia comigo, né? O quanto que eu ainda me encanto, porque o olhar, o encanto é um olhar que a gente lança, né? Assim, porque pode ser que eu olhe para aquilo eu posso olhar e dizer assim, o teatro é horrível, eu não vou fazer teatro esse ano, o teatro está fechado. É um olhar que eu lanço para ele em breve e vai dar tudo certo. É como eu olho. A gente está tendo a oportunidade de olhar para as pessoas muito próximas com mais profundamente, talvez de forma mais apaixonada, né? Muito. Substituir o desgaste pelo encanto. Sim. E até prestar atenção que você falou do Nelson nas pequenas coisas. Eu acho que este momento é um momento quase que é um chamado literal para a gente prestar atenção nas pequenas coisas, nas pequenas paixões da nossa vida, né? E você aí nos mostrando os livros, que eu sei que são verdadeiras paixões, assim como tem pessoas que vão descobrir nesse ambiente que tem ele está com limitações, mas é possível, mesmo com essas limitações, descobrirmos as pequenas paixões. Eu acho que a gente tem uma outra pergunta aqui. Ah, é? Temos elogio. Ai, que maravilha! Ai, que bom, obrigada. Uma querida, a Miriam, elogiando a gente. A Miriam, ela é muito suspeita. Por esse apoio moral e tão carinhoso. Sinta aqui o meu abraço, querida. Obrigada. Super, super, super querida. Elô, como é que a gente pode, porque me parece que nós estamos avançamos o tempo para variar, tá? Isso é absolutamente natural, esperado e bom, saboroso também, delicioso. Me conta o que nós poderíamos deixar de informação para que as pessoas vivam relações mais apaixonadas, apaixonantes, enfim. O que a gente poderia entregar de presente para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente? Olha, a minha sugestão é bem óbvia. O Nelson ia dizer que ninguém vê o óbvio, né? Mas eu sugeriria que vocês se deleitassem com a obra do Nelson. Seja assim, ó, O Asfalto Selvagem, um romance. Aqui, ó, esse aqui é bom demais, ó. O Homem Proibido. O Homem Proibido, esse indicado. Tem Meu Destino é Pecar, Susana Flegg, ou as peças, ou os contos, ou quem gosta de futebol, ele tem A Pátria de Chuteiras, você vai se apaixonar, porque eu acho que você pode entrar num mundo divertido e talvez descobrir que o seu pântano não é tão assustador assim. Que ele é mais ou menos humano, que ele é quase que humano. E que o ser humano é bonito porque é assim, intenso e variado. E eu acho que também aceitar essas coisas são boas, né? Muito. É também a tormenta. Quando a gente passa pela tormenta, a gente sai fortalecido depois. Eu acho que o problema é quando a gente briga na tormenta. Pelo menos a cobra, que já me debati demais em tormentas, espero que eu não faça mais isso, mas assistam as peças do Nelson lá no YouTube, vou fazer propaganda no YouTube do Grupo Gato, tem lá todos. Eu acho importante você fazer propaganda e contar, inclusive, que eu ia te perguntar, se você está produzindo algo para o retorno, se você já está criando aí um texto bacana, criando uma nova obra para a gente se deliciar. Sim, aí eu na verdade, vou fazer, então, ó, eu comecei uma tetralogia, que chamava A Flor, A Fortuna, A Graça e A Glória. Eu amo todas. Aí, agora eu comecei uma nova tetralogia, que a gente pretende estrear, não sabemos se esse ano ou ano que vem, com o verão. Então vai ser verão, primavera, outono e inverno. Uau. E a gente vai falar sobre ações. Então, eu estou muito apaixonada pelo tema, sobre o verão, sobre a brasilidade, e pretendo em breve voltar. E temos mais um infantil. Nós, na verdade, iríamos reestrear a Glória e
e a Roupa Nova do Rei, quando a pandemia, eu ia estrear dia 21, tive que fechar o teatro dia 16 de março. Quer dizer, fechei por conta própria, mas depois dia 23 foi fechado mesmo. Mas a gente continua trabalhando, eu continuo escrevendo. Eu continuo escrevendo. E tá uma experiência boa, porque agora eu consigo até escrever com mais calma. Sim, eu tenho tirado algum proveito da pandemia, assim. Então a gente está... E quem quiser conhecer o trabalho do Grupo Gato, é só entrar no YouTube do Grupo Gato, tem todas as peças. Então também é um jeito legal de se testar em lugares diferentes. O Nelson tem uma palavra que eu acho que ele é ousado. E eu acho que a ousadia, quando usada de forma adequada, ela sempre nos traz coisas... nos traz uma válvula propulsora, um movimento. Então, eu acho que ousar pode ser bacana. Sempre. E ousar por campos que você ainda não experimentou, mas que nesse momento de pandemia você pode fazer isso, inclusive com certo suporte, com uma certa segurança. Em casa. Você está seguro em casa. Melhor dos lugares. Elô, querida, quero te agradecer muito. E quero agradecer muito todos que acompanharam a nossa live. Quero aproveitar aqui, te convidar, se você gostou, deixar aqui o seu like, acompanhar o canal, divulga o canal, por favor, porque isso sempre é muito bom para os amigos, para os parentes e também para aqueles que não são tão próximos, tá? Você pode divulgar que eu vou ficar feliz. E também quero te convidar a me acompanhar nas mídias sociais. Tem o SoundCloud, que você pode, inclusive, olhar lá, podcasts, tem meditação para passar por esse momento de uma forma um pouquinho mais suave. Então, também tem dicas para você lidar com uma série de coisas que podem te ajudar. Eu quero super agradecer, minha querida, como sempre, uma delícia. Um beijo grande. Não, a gente poderia ficar aqui. Aliás, eu acho que eu vou programar nosso segundo encontro para você falar, inclusive, de toda a tua obra, que eu penso que, como eu disse no começo, ela tem uma influência, que é natural, não só do Nelson, eu sei que tem outros autores que te influenciam, porque você é ávida por isso, e eu sei o quanto você é apaixonada e o quanto você sempre traz algo diferente, maravilhoso, porque a paixão faz isso, ela é encantadora e encanta todas as pessoas, e eu já estou curiosa com essa nova experiência, começando pelo verão, que eu acho ótimo. Acho minha estação predileta. Então, muito obrigada, minha querida. Cuide-se e nós falamos, viu? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Se cuide.